Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Hoje eu quero dividir com vocês a minha receita de panetone caseiro. Uma receita que eu já fiz inúmeras vezes e hoje resolvi fazer para mostrar o vídeo com o passo a passo de como eu faço. Então vamos lá para essa receita. O que eu vou precisar? 1 kg de farinha de trigo de boa qualidade, farinha para pão, tá? 200 gramas de manteiga, 5 gramas de sal, 200 gramas de açúcar refinado, 30 gramas de fermento seco para pão, 250 gramas de frutas cristalizadas e uvas passas, sendo 100 gramas de frutas e 150 de uvas cristalizadas, tá? Aqui eu vou colocar em 2 panetones e 2 vou fazer com gotas de chocolate. Então, se você fizer os 4, você vai aumentar a quantidade das frutas, tá bom? 8 gemas, essência de panetone, 200 ml de suco de maracujá. Aqui também você pode estar fazendo com suco de maracujá, que nós aqui temos a plantação, aí foi colhido e temos bastante, eu vou estar utilizando maracujá. Caso você não tenha a fruta e goste do sabor do maracujá, você pode estar utilizando o suco concentrado também. Ou então, já fiz muitas vezes com o suco de laranja, tá? A mesma quantidade do suco de laranja. Aí fica a seu critério, a sua escolha. Com o maracujá, ele vai ficar um pouquinho mais ácido, eu diria, mais o gostinho do maracujá. Com a laranja, fica o sabor mais neutro. Então, era isso que eu precisava para minha receita. Tenho aqui 50 ml de conhaque, que eu vou estar colocando nas minhas frutas cristalizadas e nas uvas passas. Se você não quiser colocar bebida alcoólica, você pode estar colocando um pouco do suco, tá? Eu só preciso umedecer essas frutas, hidratar elas, para que o nosso panetone fique bem macio depois, bem úmido dentro, eu diria. Então, coloquei aqui conhaque, você pode estar colocando rum também, não precisa ter medo com o teor alcoólico, porque no momento em que assar, a temperatura evapora o álcool, então não precisa ter medo da questão do álcool, tá? Mas se por algum motivo você não pode colocar ou não gosta, utilize o suco ou mesmo água, tá bom? Então, deixei aqui, vou reservar de lado e vou hidratar o meu fermento. Então, vamos começar com o fermento. 30 gramas de fermento para 1 kg de farinha. Vocês devem estar achando que é muito fermento, né? Mas não, eu estou fazendo uma massa rica em manteiga, rica em ovos e bastante açúcar. Então, nesse caso, eu preciso de mais fermento. Normalmente, se é um pão normal, eu vou utilizar 10 gramas de fermento para 1 kg de farinha. Eu estou utilizando 3 vezes essa quantidade, porque essa massa requer mais fermento. Se você estiver utilizando fermento fresco, você vai estar utilizando 90 gramas de fermento. São 3 vezes a quantidade do seco, tá? Para o seu panetone ficar de acordo. Vou colocar 2 colheres bem generosas de farinha de trigo, retiradas aqui do meu 1 kg, e vou colocar 100 ml de água morninha, tá? A minha água está morninha, não é água fria da torneira e também não é água quente. Cuidam com a temperatura para não estar queimando esse fermento, tá? Então, coloquei a água, vou mexer bem e vou deixar crescer. Quando crescer, eu mostro para vocês e aí vamos dar início ao nosso panetone. Então, agora, enquanto eu espero o meu fermento crescer, tá crescendo já, eu vou dar início à massa do nosso panetone. Tenho aqui 8 gemas, não sei se eu falei primeiro, eu acho que eu acabei me passando. Por que só as gemas? Porque a gema que deixa a maciez na massa, a clara vai secar, por isso que eu estou utilizando apenas as gemas, tá? Então, são 8 gemas.
Com as claras, você guarde elas, reserve, que eu vou estar passando outra receita com as claras para vocês em outro vídeo. Não se coloca nada fora. Então, 8 gemas, 200 gramas de açúcar e eu vou estar batendo até formar um leve creme. Já posso colocar aqui o sal também, e aí ele vai se misturar. Tenho aqui 200 gramas de manteiga que eu aqueci no micro-ondas e agora vou estar agregando no meu ovo, nas minhas gemas, com o açúcar. Se caso vocês não tenham açúcar refinado, vocês podem estar pegando o açúcar cristal e liquidificando ele e vão transformar no açúcar refinado. Isso vai facilitar na hora de fazer a sua massa, tá bom? Aqui vou colocar uma colher bem generosa de essência de panetone, uma colher bem cheia, aí fica a gosto de cada um. Eu gosto com bastante essência de panetone, então uma colher de sopa bem cheia, tá? E agora vou colocar o meu fermento, que já cresceu, formou uma linda esponja. Olha que lindo! Por que eu faço a esponja? Em todo pão que eu faço a esponja. Porque se caso o meu fermento não estiver de acordo, eu não vou estar perdendo todos os meus ingredientes. Se caso eu vejo que o meu fermento não cresce, eu simplesmente vou procurar fazer outro fermento. Porque às vezes não armazenamos ele de acordo e ele não vai funcionar como deve. Então, por isso que eu sempre faço a esponja. Em qualquer pão que eu fizer, eu vou fazer a esponja, tá? Misturei tudo. Agora eu vou colocar a farinha e o suco de maracujá. Vou estar colocando primeiro o suco e aí eu vou dar ponto com a farinha. O suco de maracujá, para chegar nesse ponto, eu cortei o maracujá, coloquei em uma panelinha, levei ele para aquecer, que ele soltou toda a polpa das sementinhas. Então é super fácil para você estar fazendo, extraindo a polpa do seu maracujá. Então só colocar ele a aquecer, mexe um pouquinho, ele solta toda a polpa da semente. E aí você vai estar coando ele e fica a polpa própria para ser usada. Bem rápido, bem fácil. Só cuidam para não colocar ele depois muito quente, né? Então tem que esfriar depois. E agora aqui vou colocando a farinha, mão na massa, que o bom de fazer um bom pão ou um panetone, no caso aqui, que não deixa de ser um pão, é poder estar colocando a mão na massa. Essa massa é uma massa que não precisa ser muito sovada. É uma massa que fica bem mole. No momento em que soltar da minha mão, a massa já vai estar pronta. Então, aqui a nossa massa já está pronta. Vou colocar aqui na bancada. E vocês podem ver que é uma massa bem mole, bem pegajosa, ó. Conforme eu mexo, ela ainda pega na minha mão, ó. Mas é assim mesmo, não pode ser mais dura que isso, tá? Sobrou um pouquinho de farinha, que eu ainda vou estar utilizando para polvilhar a minha bancada, tá? Então, esse pouquinho aqui, vocês vão estar utilizando, mas não pode encher de farinha, tá? Esse é um dos pontos principais da massa do panetone. E agora, então, eu vou estar sovando essa massa um pouco. Então, eu vou fazer esses movimentos por uns 10 minutinhos. Não precisa sovar tanto quanto a massa de pão, mas eu vou sovar um pouquinho. Então, aqui, sovei minha massa por 10 minutos. Olha como ela ficou bem lisinha, ó. Por fora tá bem firme, mas por dentro ela pega na mão. É assim mesmo, tá, gente? Não deixam a massa mais dura que isso. Sobrou aqui um pouquinho de farinha, mas eu ainda vou usar mais um pouquinho na bancada. E isso é muito relativo ao tamanho dos ovos que você estiver usando, tá bom? Então, vão colocando farinha aos poucos para não ter erro, ó. Se cortar, aqui ela tá bem mole, tá bom? Como eu vou fazer 2
com as uvas passas e as frutas cristalizadas e 2 com as gotas de chocolate, eu vou estar dividindo a minha massa ao meio para colocar o recheio. Vou pesar para ver se fica mais ou menos igual, para que fique os 4 do mesmo tamanho. Então, vai me dar 4 panetones de 450 gramas, tá? Então, aqui vou dividir 900 gramas para cada massa. Essa tem um pouquinho mais. E aí, vou estar recheando ele. Só tirar essa balança daqui. Vou abrir a massa com a mão mesmo. Não há necessidade de colocar o rolo. Com a mão você consegue abrir, porque é uma massa bem gostosa. E vou estar, então, recheando. E aí, agora, vou estar misturando para que essas gotas ficam todas na massa. Então, aqui, dividi a minha massa em 2, misturei bem para que o chocolate fique de forma bem uniforme. E agora eu vou estar boleando essa minha massa. Eu vou bolear ela e vou deixar descansar por 20 minutos antes de colocar na forma, tá? Vocês sabem a história do panetone? Como surgiu o panetone? Por que esse nome desse pão doce chamado panetone? Então, conta a lenda que antigamente, lá por volta de 1300, tinha um jovem padeiro que tinha o nome de Tony. Ele namorava com a dona da padaria onde ele trabalhava. Nesse caso, essa padaria parece que estava à beira da falência, pelo que eu li, pelo que eu soube. E esse padeiro chamado Tony resolveu fazer um pão doce para conquistar, para oferecer para sua namorada, que era filha do dono onde ele trabalhava. E esse pão doce foi o maior sucesso. Aí saiu o nome Pão do Tony, que posteriormente ficou conhecido como panetone. Aqui minhas frutas, que ficaram no conhaque, vou estar tirando elas do que sobrou e vou colocar na massa e vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes, bem igual. Misturar para que fique bem agregado à massa. Esse aqui tá molhado por causa das frutas. Eu vou colocando um pouquinho dessa farinha. Por isso que é importante sempre ter um pouquinho de farinha extra, porque você vai estar precisando. Então, aqui da mesma maneira que eu fiz o primeiro, vou estar boleando, misturei bem as frutas e vou deixar aqui eles para descansar, tá? Então, é bem importante esse processo de deixar ele descansando, que ele vai ser mais rápido o crescimento depois. Então, aqui eu fiz 4 panetones de 450 gramas de massa, fora as frutas e fora as gotas de chocolate. Agora eu vou cobrir com uma toalhinha e vou estar deixando eles descansarem por 20 minutos. Após passar esses 20 minutos, vou bolear eles novamente. Então, 20 minutos se passaram. Agora eu vou bolear ele novamente, delicadamente assim. Eu não vou mexer na massa, eu vou só bolear e vou colocar na forma, tá? Essas formas são próprias para panetone. Você encontra em lojas de materiais especializados, onde vendem coisas de confeitaria, chocolates, enfim. Tem as forminhas prontas. Se caso você não tem, você pode estar fazendo e colocando na forma de um bolo também, dá para fazer. Vai continuar sendo panetone. Só que daí não vai ser nessa forma própria para panetone. Eu vou colocar eles numa assadeira, porque esse papel é bem fino. Então, se eu colocar direto no forno, ele vai queimar. Então, sempre utilizam uma assadeira como base, tá? Que são dicas para o seu produto ficar melhor. Então, fiz isso. Vou colocar agora eles lá no forno. Vou ligar a lâmpada do forno.
porque eu moro no Rio Grande do Sul e aqui tá muito frio hoje. Não estamos no período do Natal, mas eu quis fazer para dividir com vocês a minha receita. Tenho aqui 2 colheres de manteiga, tá? E eu vou estar passando sobre eles, delicadamente com um pincel, porque ele está crescido, que essa manteiga vai dar mais umidade na sua massa. 2 estão mais crescidos. Foi uma falha minha que eu quero dividir com vocês. Por quê? Porque eu deixei a lâmpada do forno ligado e eu acabei não virando eles. E o lado da lâmpada cresceu mais. Por ser uma massa bem amanteigada, ele tem que assar mais lentamente. Então, 170 graus por uns 40 minutos e ele vai estar pronto. Então, vamos lá para o forno agora. 35 minutos, então, pessoal, que os meus panetones estão assando. E eles vão ter que ficar aí pelo menos mais 10 minutos. Porque a temperatura está a 170, só liguei a parte inferior. Ele tem que assar calmamente por ser uma massa bem amanteigada, tá? Então, depois eu mostro ele pronto agora. Mais 15 minutos. Então aqui, pessoal, 45 minutos de forno e os meus panetones estão assados. Assar eles com o forno com a temperatura baixa, porque é uma massa bem amanteigada e demora mais tempo para assar. Vou estar cortando um para mostrar para vocês. Ele está quente ainda, não faz muito tempo que eu retirei, mas dá para ver que ele está super macio, ó. Vou apertar aqui, tá super macio. Então, vou cortar e mostrar para vocês como que ficou a massa dentro dele, tá? Para ele conservar por mais tempo, então, vocês têm que retirar do forno, que nem eu fiz aqui agora, e deixar ele descansando por pelo menos 24 horas em um lugar que não tenha umidade, numa mesa de madeira de preferência, aonde não tem umidade, que ele vai descansar o suficiente antes de ser embalado. Após esse tempo, você coloca na embalagem plástica e aí então o seu panetone vai manter essa maciez. Olha que coisa mais linda de se ver. Tá quente ainda, mas dá para ver a maciez dele. Então ele vai manter essa maciez por 15 dias pelo menos. Então, para você que vende, é uma ótima dica. Uma mesa de madeira, deixa ele aberto assim, sem cobrir, sem nada, num ambiente que não tem umidade, e ele vai manter a maciez por mais tempo após ser embalado, tá bom? Ele tá bem quente ainda, isso dificulta um pouquinho para vocês verem. Mas olha o que é isso, gente. Olha essa maciez. Tá um algodão. Muito, muito, muito macio. Vale muito a pena. E eu posso garantir para vocês que essa é uma das melhores receitas de panetone que eu já fiz. No meu curso que eu fiz, eu aprendi uma receita onde a gente começava a fazer ele de manhã para terminar no final da tarde. Então, quando eu encontrei essa receita, que é super rápida de fazer, super fácil, eu nunca mais fiz outro panetone. Já fiz muito no local que eu trabalho, foi vendido muito desse panetone e as pessoas gostam realmente. Então, por isso que estou dividindo com vocês. Então, por hoje era isso, a minha receita de panetone. O armazenamento já mostrei para vocês e convido mais uma vez vocês a visitarem o nosso canal. Visitam, conheçam nossas receitas, se inscrevam e fazem parte do nosso canal. Que vocês vão ter muitas receitas ao seu dispor, muitas mesmo. Tem bastante vídeos que vocês vão poder estar fazendo, repetindo as receitas, mostrando para sua família, mostrando para os seus amigos, que são receitas que a gente faz no dia a dia.
época de Natal, e vocês vão poder estar ganhando um dinheiro extra ou mesmo só para fazer para sua família. Já é um bom ganho, tá? Então, espero vocês lá no nosso canal. Tem a página também com o mesmo nome, Sobrevivência e Terapia, que vocês podem estar visitando, que lá vai ter todas as receitas. Inclusive, terá a receita de panetone trufado. Aguardem e vocês verão. Até a próxima receita.